Ora bem, pronto, vamos começar. Eu sou o grão-mestre da Confraria do Vinho Verde, Mário Cerqueira Correia. Muitos já me conhecem, outros não, ficam a conhecer agora. Isto começou hoje, embora off record, com esta presença do nosso amigo do Canadá. Já temos tido, por exemplo, de São Tomé e Príncipe, também de vários países fora de Portugal, o que para nós é uma coisa muito enriquecedora, muito simpática. Ficamos todos, os confrades do Vinho Verde, ficam satisfeitíssimos com esta participação à distância. Estas tecnologias novas permitem fazer estas coisas que de outra forma não seriam possíveis. Não é? Bom, estas palavras iniciais da minha parte são, como eu costumo, para cumprimentar todos e agradecer-vos a vossa presença. Não é? Fico muito contente. Estamos já na segunda temporada. Nós estamos a fazer, já fizemos umas dezenas destas sessões. Eu acho que sempre com muito interesse. Nelas se aprende, pelo menos eu falo por mim, aprende-se muito, não é? Muito interessantes. Hoje vamos ter como ao costume, dois produtores, vão ser apresentados pelo professor Gonçalo Maia Marques. Eu só vou dizer duas palavras e ele depois também vai completar o currículo do professor Joaquim Gonçalves Guimarães, que nos vai falar de quê e de quem? Do nosso amigo do Eça de Queiroz, sem dúvida, um dos maiores escritores portugueses, um homem fantástico, não é? Que eu leio muitas vezes o Eça e nunca me canso de o ler. Por exemplo, agora estou a ler outra vez os contos do Eça de Queiroz e a gente anda a ler uma página e eu tenho que ir a reler, porque a poesia que ele deposita nas suas páginas, a forma excepcional como ele consegue escrever e como domina a nossa língua, é sempre uma coisa extremamente interessante. Peço ao professor Gonçalo que diga alguma coisa do nosso confrade Joaquim Gonçalves Guimarães. É um homem que se dedica muito também ao Eça, ele é da confraria queirosiana, mas o Gonçalo poderá dizer umas coisas sobre o professor Joaquim Gonçalves Guimarães. Passo a palavra ao Gonçalo. Muito obrigado, caro grão-mestre, caríssimos amigos, sejam todos muito bem-vindos a esta sessão das Conversas com o Vinho e cabe-me esta tarefa simultaneamente prazerosa e particularmente difícil também de apresentar o querido amigo e colega Joaquim António Gonçalves Guimarães. É historiador profissional e professor de património, sendo atualmente diretor do Solar Condes de Rezende, Casa Queirociana Internacional, estabelecimento cultural da Câmara Municipal de Gaia, para as áreas da arqueologia, história, antropologia cultural e património. Dedica-se à história das cidades de Gaia e Porto, como zonas portuárias do Baixo Douro, e à sua relação com o mundo. É secretário da Confraria Queirosiana, coordenador do seu Gabinete de História, Arqueologia e Património e da Academia Eça de Queiroz. Membro dos corpos gerentes da Associação Portuguesa de História da Vinha e do Vinho, cavaleiro da Confraria do Vinho do Porto, confrade da Confraria do Vinho Verde, e já agora de que muito nos orgulhamos, da Confraria do Rabelo de São João da Pesqueira e membro honorário da Federação das Confrarias Báquicas de Portugal. É diretor adjunto da Revista de Portugal e colaborador regular das revistas científicas Douro Vinho, História e Património e Vinho Verde, História e Património. É autor de diversos estudos históricos sobre a vida, obra e época de Eça de Queiroz e coordenador do blog Eça e Outras, renovado ao dia 25 de cada mês e publicado no jornal As Artes entre as Letras. Meu querido amigo, colega Gonçalves Guimarães, tenha a palavra e seja muito bem-vindo. Ora, mais uma vez, muito boa tarde àqueles que já cá estavam e àqueles que acabam de chegar, entre os quais vejo vários confrades queirosianos também. Portanto, é com um enorme prazer que participo nesta iniciativa da Confraria do Vinho Verde e sugeri e aceitaram que eu viesse falar sobre o vinho verde nobre dessa de Queiroz. Eu começo por dizer que foi um trabalho que eu publiquei neste livro que aqui tenho, que foi editado já em 2010,
mas que suponho que o que lá está escrito... eu devo dizer que foi um trabalho aqui publicado que fiz conjuntamente com a minha filha. Eu tenho uma filha que seguiu também a profissão do pai portanto, foi um trabalho a meias de uma forma muito simples. É que ela é responsável pelo arquivo Condes de Rezende, que existe no Solar Condes de Rezende, de modo que eu trabalhei uma parte, ela trabalhou a parte da documentação e fizemos esse artigo que apresentamos nesta edição, então, da Associação Portuguesa de História da Vinha e do Vinho. Ora bem, vou tentar ser muito sintético e começar por dizer que essa de Queiroz e o vinho verde são indissociáveis por duas razões muito simples. Essa de Queiroz gostava de vinho verde, é ele que o afirma. Eu tenho aqui uma frase para lhes ler, que ele, em 1873, quando estava em Cuba, escreve ao seu amigo de velha data, enfim, quase desde a juventude, que foi professor dele, mas depois ficaram amigos, que é Ramalho Ortigão, em que ele diz: constantemente penso nas belas estradas do Minho, nas aldeolas brancas e frias, e depois sublinha, e frias, porque é evidente, ele está em Cuba, está em Havana, não é? E frias, quem me dera agora tê-las aqui. E depois completa, no bom vinho verde que eleva a alma. Portanto, é assim que ele põe numa carta para o seu amigo Ramalho Ortigão. Ora bem, neste artigo que nós escrevemos, nessa altura, e que poderão ainda voltar a ler, nós procuramos responder a 4 questões sobre esta relação do vinho verde, da obra dessa de Queiroz, vinho verde, na obra dessa de Queiroz, mas é evidente, a obra não existe sem a pessoa que a escreve. Nem existe sem as suas circunstâncias, nem sem os seus conhecimentos, etc. E, portanto, a questão era esta: qual o número de referências ao vinho verde na obra dessa Queiroz? Primeiro, questões muito concretas, muito diretas, manias de historiador, quer dizer, quantificar as coisas e tal, etc. Portanto, como sabem, como compreendem, a nossa abordagem da vida e obra dessa de Queiroz não é a mesma dos professores de línguas ou de literatura, quer dizer, não é a mesma, é um tipo de abordagem, talvez muito mais direta, muito mais factual, o que nos levanta a alguns problemas engraçados que já iremos ver. Portanto, vamos lá ver, o Essa de Queiroz, que refere muitas bebidas, muitos vinhos, refere, e vou já fazer uma referência que isso está devidamente anotado numa obra importantíssima, quer dizer, todas aquelas pessoas que têm de passar por essa Queiroz têm de ter esta obra que eu vou referir, que é do embaixador Dário Castro Alves, publicada em 1994, que era Porto e a Entardecia. Ele escreveu 3 obras sobre temática, pelo menos, escreveu muitas mais, mas escreveu 3 fundamentais sobre a temática queirosiana. Uma delas chama-se Era Porto e a Entardecia, portanto ele deu-lhe assim um título um pouco poético, mas depois é evidente tem um subtítulo para a gente perceber do que é que ele quer tratar, que se chama De Absinto a Zurrapa, imagina, de Absinto a Zurrapa, logo aqui é um dicionário, obviamente, portanto, dicionário de vinhos e bebidas alcoólicas em geral na obra dessa de Queiroz. Portanto, é uma obra fundamental, uma obra, quer dizer, que implica uma enorme dedicação, quer dizer, de quem passou muito a sua vida a fazer umas fichas, digamos assim, a ler a obra toda, primeiro a ler a obra toda, e isto aqui da obra toda também, enfim, teríamos de considerar o que é isso, mas fica para outra altura, mas é uma obra preciosa. Então, o que é que nós fizemos? Nós, os autores, então, desse trabalho que eu aqui apresentei, fomos lá e contamos aritmeticamente quantas vezes aquilo na obra X fala de este vinho de Porto. Eu vou já dizer quais são os vinhos que ele fala, então quantitativamente, de uma forma muito simples. Vamos já falar disso. Outra questão era esta: se essa de Queiroz gostava de vinho verde, e nós confirmamos que sim, portanto, onde é que ele aprendeu a gostar de vinho verde? Quer dizer, porque eu sei onde é que aprendi a gostar de vinho verde, quer dizer, ainda me lembro, não é? Ora, essa de Queiroz, onde é que isso terá acontecido? Portanto, se ele tivesse deixado escrito, ora, eu bebi vinho verde ao colo da minha ama quando ela me amamentava. Não, é evidente, isso não podia ser, não é? Isso não podia ser. Portanto, vamos, depois, a outra questão é esta: essa de Queiroz viveu no século XIX. É muito perigoso, como fazem algumas pessoas, nomeadamente, não vou dizer isso, algumas pessoas
esquecem-se de um problema que é a cronologia. Nós, historiadores, nunca nos podemos esquecer disso, não é? Ou seja, o vinho verde de hoje não é o mesmo do vinho verde do Eça de Queiroz. Portanto, se nós vamos analisar o vinho verde na obra de Eça de Queiroz, é o vinho verde que havia no tempo dele. É perigoso fazer com as comparações do vinho. Perigoso não, até sai a geneira com o vinho verde dos dias de hoje. Isto, o que é que eu quero falar com isso? Uma coisa muito simples, que a gente percebe imediatamente. No tempo dessa Queiroz não havia região demarcada de vinho verde, porque ela é do princípio do século XX. Portanto, no tempo dele, isso era chinês, se me permitem a expressão. Depois, uma outra questão que está muito intimamente ligada a tudo isto, quer à vida, quer à obra dessa Queiroz, era, e que não podemos deixar de considerar, que é o vinho verde na família da mulher dessa Queiroz. Essa Queiroz não tinha propriedades, nunca teve propriedades. Eu até costumo dizer um pouco ironicamente que a única propriedade que o pai e o Eça de Queiroz e os irmãos teriam é um pobre sepulcro que está mais ou menos abandonado no cemitério do Outeirinho, em Aveiro. Porque mesmo a casa que era do avô e que resistiu até há pouco tempo foi deitada abaixo, disseram-me, que eu ainda nem, até tenho vergonha de passar por lá, vergonha com português, quer dizer, não é? Foi deitada abaixo para pôr uma bomba de gasolina, quer dizer, e fizeram lá uma coiseca um pouco anedótica lá no meio da rotunda, enfim, para salvar a face. Pronto, quer dizer, acontece. Portanto, ora bem, muito rapidamente, então, em relação a esses tópicos que a gente procurou responder nesse artigo, primeiro, o vinho, agora, apresentar factos quantitativos. O vinho que Eça de Queiroz mais fala nas suas obras é o vinho do Porto. 41 referências, portanto, a vinho do Porto nos seus diversos romances. Depois podíamos analisar, nos romances fala mais, fala menos, etc., mas 41 vezes. Portanto, o vinho que ele mais invoca nas suas obras é o vinho do Porto, com 41 referências. Depois, a seguir, reparem, o Eça de Queiroz nasceu na Póvoa, depois toda a gente sabe mais ou menos onde é que ele viveu, etc. A seguir, o vinho que ele fala mais vezes, com 32 referências, é o Colares. O vinho de Colares, é o vinho lá de baixo de Sintra. É o que ele fala a seguir ao Porto. E já me estou a dizer, diabo, onde é que estará o verde? O verde vem a seguir. É o vinho que ele fala em terceiro lugar nas suas obras. 20 vezes, fala, digamos assim, se quiséssemos, mais ou menos metade das referências ao vinho do Porto são ao vinho verde. Claro que dirão assim, Colares, pois, quer dizer, os Maias é um bocado mais lá para baixo, o Conde de Abranhos, a tragédia da Rua das Flores, é tudo muito ambiente lisboeta em que o vinho de Colares, não sei, mas é evidente que não era só por isso que o vinho de Colares era famoso, não era só por uma questão de proximidade geográfica, era por outras coisas que ficaram para também. E depois então é que fala de muitos outros, inclusive Madeira bem muito para baixo do vinho verde, e depois todos os outros, incluindo vinhos estrangeiros. Eça de Queiroz era um homem cosmopolita, um homem de bom gosto, um homem que conhecia o mundo e que gostava de o conhecer e gostava de o partilhar, portanto, e então nas suas obras esta ideia, o vinho verde aparece em terceiro lugar, mas em terceiro lugar de uma lista de 20 e tal vinhos, enfim, daqueles de nomeada de várias regiões. Depois podemos dizer assim, está bem, mas então qual é a obra em que ele mais fala? Fala igual por todas as obras? Não, de modo algum. A obra que tem 15 referências, portanto a obra que tem mais referências ao vinho verde é a Ilustre Casa de Ramires. Na capital, por exemplo, mas mesmo assim, na capital, não é? O romance A Capital, mesmo assim tem lá uma referência sobre o vinho verde, portanto, era a capital, em Lisboa, não é? Depois, já estão algumas pessoas a dizer, então e a Cidade e as Serras? Quantas referências tem? 0. Na Cidade e as Serras, o Eça de Queiroz não fala vinho verde nenhum. O que é verde, as pessoas vêm lá até sabem de cor uma frase, algumas pessoas, e dizem assim, mas não sabem a frase, ou a dizem mal, ou incompleta, não sei o quê, ou inventam. O que é verde nessa frase, que sabem mais ou menos de cor, o que é verde é a infusa, não é o vinho. A infusa é que é verde. Porque ainda hoje há aí nas feiras a vender aquela louça tradicional, mas infusas, enfim, que são de barro esmaltado a verde.
Portanto, e já lá vamos à questão da problemática do vinho, enfim, que querem para a cidade, para as serras. Depois, então, há outras referências por aí abaixo. Ora, na cidade e as serras voltamos aí, porque não sei porquê, eu sei porquê, associam muito ao vinho verde. Aqui há uns anos, no arquivo Condes de Rezende, tiramos isso a limpo. Mas depois fomos ler, antes disso, se formos ler o que é que diz um relatório que está publicado, que é chamado Memória sobre os processos de vinificação empregados nos primeiros centros vinheteiros do continente do Reino, apresentada ao Ilustríssimo Sr. Ministro das Obras Públicas, Comércio e Indústria, pela Comissão nomeada pela Portaria, tanto tal, que é publicada em 1867 e que todas as pessoas que se dedicam à história do vinho no século XIX conhecem esta obra. Se virem bem o que é que diz lá sobre Baião, diz o seguinte, sobre o Conselho de Baião, o relatório diz o seguinte: é de muito pequena importância a produção vinícola deste concelho. Não fui eu que escrevi, é de 1867 e onde não é nascido. Deste concelho, onde, segundo as informações oficiais, são as freguesias de Santo André de Ancede e de Santa Marinha do Zezer as que produzem mais vinho. E depois conclui: não havendo circunstância alguma especial que mereça ser referida em relação ao fabrico de vinho verde, neste concelho nada mais diremos a seu respeito. Portanto, a questão que se põe é esta: será que isto é em 1867? Será que em 1890 a situação ainda era a mesma? Se calhar já não era. Não é? É por isso que temos de ter cuidado com as cronologias para as coisas. Ora bem, este relatório, que é muito importante, as pessoas que já o leram, que já trabalharam com ele, conhecem muito bem, divide a região vamos chamar-lhe assim, um pouco à Van Letra, a região dos vinhos verdes, e diz lá até os concelhos, os que produzem vinho muito bom, de muito bom gosto, de muita qualidade, e tal, é o classificativo que lá tem. Outros que, digamos assim, de qualidade média, não é? E depois os outros concelhos que produzem vinho muito mau, ou de muito má qualidade, ou amargo, ou azedo, ou assim, uns adjetivos até pouco simpáticos às vezes, mas aquilo era uma comissão que era supostamente que ia fazer a radiografia da produção dos vinhos. Ora, então, o que é que acontece? É que aqui há uns anos encontramos um documento que esclarece isso na perfeição. É que Baião não produzia vinho verde. Produzia um vinho. Há um documento interessantíssimo aqui no arquivo, há um documento aqui no nosso arquivo que é o seguinte: o dono desta casa onde eu estou, que é o Solar Condes de Rezende, um senhor que teve o título de Visconde de Beiro, que é um homem interessantíssimo, escreve uma carta ao seu feitor da Quinta de Vila Nova, em Santa Cruz do Douro, Baião, e diz assim: está na altura de mandares para baixo o vinho da colheita de ano passado, e tal, não sei o quê, tal. Manda-me o vinho, mas olha, nas pipas que me vais mandar do vinho da minha quinta de Vila Nova, de Santa Cruz do Douro, mete-lhe em cada pipa X canados de vinho verde que vais comprar a outro lado qualquer, talvez Amarante, porque senão os guardas da alfândega aqui no Porto, quando ele chegar, vão taxá-lo como vinho maduro. Portanto, o dono da quinta diz para lhe juntar verde para lhe dar um aspecto de verde, porque pagava menos impostos na alfândega. Mas diz ele assim: mas o que é para mim, para o meu consumo próprio, porque esse, como sabem, não era taxado, era para consumo próprio, a esse não lhe metas mistura nenhuma. Porquê? Porque não ia ser taxado na alfândega. Portanto, é esta a questão do vinho, então, no facto da cidade das Serras não falar em vinho verde nenhum. Ora, já agora, eu há bocado disse assim, dos tópicos, e já me estou a adiantar muito, eu estou a olhar aqui para o relógio, mas deixa-me muito simples. Onde é que então essa Queiroz terá aprendido a gostar de vinho verde? Portanto, não foi na Póvoa onde nasceu, obviamente, embora a Póvoa ficasse na região que os produzia. Provavelmente, quando é que a gente começa a ver vinho, mesmo sendo, como sabem, antigamente dava-se vinho às crianças, não é? Conheço alguns tratados, o próprio Essa tem nas farpas uma citação em que recomenda que se dê às crianças não sei quantas colheres de chá, suponho que não são colheres de sopa, de chá, de vinho generoso por dia, para as crianças ficarem mais fortes, é evidente. E depois a gente sabe que a prática que era comum de as mães darem aos filhos, e aos adultos, não é? Que as chamadas sopas de vinho cansado, a gente sabe isso. Ora bem,
O Essa de Queiroz deve ter começado a gostar de vinho verde porque durante anos, ainda foram uns anos em que andou no Colégio da Lapa, passava, não sabemos todos os dias, não sabemos se uma vez por semana, não sabemos se de vez em quando, porquê? Porque como se perdeu a documentação do Colégio da Lapa, nós ainda hoje não sabemos exatamente qual era a situação de Essa de Queiroz como aluno nesse colégio. Não parece que fosse interno, por uma razão muito simples, é que ele tinha uma tia na Rua Sedufeita, e portanto seria ou semi-interno ou aluno externo. De qualquer modo, o caminho mais curto entre a Rua de Sedufeita e o Colégio da Lapa era passar pelo meio de uma propriedade imensa, que hoje já não existe, que era a Quinta de Santo Vídeo dos Condes de Rezende. Portanto, da família a quem ele se vai ligar por várias maneiras, não é? Uma delas é que, logo em 1869, é com o quinto Conde de Rezende, um rapazola da idade dele, eles tinham 20 e poucos anos nessa altura, e foram os dois à inauguração do canal de Suez, que foi uma espécie de Woodstock da altura, enfim, que se devem ter, não é se devem ter, divertiram-se imenso, conforme está escrito e comprovado, e basta dizer que só daí, trouxeram, é o Batalha Reis que o diz, portanto não é invenção ficcional, o Batalha Reis diz que eles trouxeram 5 variedades de haxixe do Egito. Portanto, não sei se levaram vinho verde, mas trouxeram 5 variedades de haxixe. É o Batalha Reis que o diz. Portanto, ora bem, então o caminho mais curto era ele passar pela Quinta de Santo Vídeo, que entrava pelas traseiras pela Rua da Figueiroa. Figueiroa é daí, o nome Figueiroas era um dos nomes da família que tinha essa propriedade, e depois passava debaixo de quê? Debaixo de imensas ramadas. Basta verem ainda a planta do Porto do Teles Ferreira, que é de 1892, se não me engano. Portanto, essa quinta foi demolida, mas a sogra do Essa de Queiroz morreu em 1891, a quinta foi o seu filho mais velho, o que é realmente cunhado do Essa, ou seja, de Conde de Rezende, pensou logo em urbanizá-la para fazer, enfim, dinheiro. E ela foi urbanizada, foi desmantelada, a casa foi deitada abaixo, as vinhas foram arrancadas, ou enfim, nunca mais produzir. Agora, o que é que nós temos? É que nós temos aqui no arquivo as contas dessa quinta, as despesas correntes da casa, não é? E, nomeadamente, as despesas com o amanho das videiras e com a venda do vinho produzido, que era uma quantidade muito razoável. Isso hoje parece-nos absurdo, porque é no meio da cidade do Porto, quer dizer, mas essa quinta produzia imenso vinho verde, e até tem algumas considerações sobre qualidades e preços, e mais não sei o quê. Portanto, se não foi em mais lado nenhum, pelo menos aí o Essa de Queiroz, na altura em que as uvas estavam maduras, cheirava-lhe a vinho, e aí... Assim, mas não seria americano, não. O sistema americano de vinho ainda cá não tinha chegado. Um dos primeiros homens em Portugal a vender vinho americano, aliás, a expressão é esta: vinho verde de uva americana, é a expressão que está nos documentos. É um senhor que viveu aqui em Vila Nova de Gaia, ali para os lados dos A20, chamado o título Visconde da Graceira. Portanto, que foi o introdutor da enxertia do vinho americano. Mas a expressão é esta, na expressão de 1854, vinho verde de uvas americanas. Portanto, é esse. Ora bem, então o Essa, pelo menos aí, a casa onde ele teve amigos, onde ele depois veio a casar com uma das meninas da casa, tinha vinho verde. Mas tinha vinho verde não apenas dessa quinta no Porto. Ele recebia vinho verde também aqui desta casa onde eu estou, que é hoje Solar Condes de Rezende, a Quinta da Costa em Canelas, há notícias que havia aqui imensas para a casa, para o tamanho da casa, obviamente, videiras que produziam uma quantidade de vinho verde, e também da Quinta de Beire. Portanto, aliás, é daí que lhe vem o título de Viscondes de Beire. Portanto, a Quinta de Beire, que é hoje o Calvário da Casa de Gaiate, era uma quinta que produzia vinho verde, e que, ou seja, evidentemente tinham do Douro, de Caveda, uma quinta de vinho generoso, lá acima. Ora bem, todos estes vinhos depois eram mandados para a cidade do Porto, para a casa principal. Eles tinham uma casa em cada canto, digamos assim, mas depois a casa principal recebia esses vinhos todos, até onde se juntava a maior quantidade da família. Portanto, deve ter sido aí que Essa de Queiroz, se não foi no outro lado qualquer, mas como jovem deve ter aprendido a ver vinho verde aí nessa casa. Só para terminar... Então, com isto, o que é que eu posso terminar e dizer? Então, recapitulando, o vinho verde é a terceira de vinhos e de outras bebidas, é a terceira maior referência, portanto, que Essa de Queiroz tem na sua obra,
ele próprio, lá longe, em Cuba, tinha saudades do vinho verde do nosso Minho, como ele o diz, e, portanto, a própria família a que ele se juntou, que era a família dos Condes de Rezende, eram relativos produtores em quantidades, não apenas para abastecimento da família, não apenas, nós temos nas coisas que eles vendiam, portanto, vendiam para o mercado, digamos assim, e portanto, há referências muito concretas a essa, como é que é dizer, essa economia, em princípio caseira para abastecimento da própria família, mas depois para pôr, enfim, para fazer dinheiro, para as despesas da casa, não é? É evidente que nem sempre o dinheiro chegava para as despesas da casa todas, não é? Por exemplo, já agora que eu falei nisso na ida ao Egito, do Essa de Queiroz com o Conde de Rezende, devo dizer que quem emprestou dinheiro ao Conde de Rezende para ir ao Egito, ou essa não sabemos, não temos no está escrito, supomos, às vezes é lícito pôr suposições em história até elas depois serem confirmadas ou infirmadas, não é? Devemos sublinhar que são hipóteses, não é? Provavelmente foi o pai. Foi o pai que andava a fazer aquilo que qualquer pai faz a um filho, a ver se ele faz currículo, não é? Não é? E ainda por cima arranjou aquela parceria com um senhor que tinha um cartão de visita que dizia que Conde Rezende, almirante de Portugal, que não sei se alguma vez ele andou de barco, eles foram de barco, não é? Foram de barco de Lisboa para Gibraltar, depois Cádiz, depois Malta, etc. Mas almirante de Portugal, que sei que é o queixoso, quer dizer, o cartãozito do Essa de Queiroz só dizia Chevalier de Queiroz, attaché d'affaires. Pronto, quer dizer, podia dizer agente de vinho verde para o Egito, o que seria ótimo, mas não disse. E, portanto, estava eu a dizer que é este o mundo, é assim em poucas palavras e sintetizando o mundo do Essa de Queiroz e do vinho. Mas não concluí. Quem é que emprestou dinheiro ao Conde Rezende para ir ao Egito? Foi uma pessoa ligada a outro tipo de vinhos, ou talvez não, também não sei se também ligado ao vinho verde, porque ao contrário do que se escreve para aí às vezes, as pessoas que vendiam, os negociantes vendiam vinho, não eram especializados, quer dizer, eles vendiam todo o vinho que alguém comprasse e que desse dinheiro. Eu estou a falar do Barão de Sandman, ou seja, um descendente do Jorge Sandman que fundou a empresa, cujo principal negócio, quer o Jorge Sandman, fundador da empresa, o principal negócio era a venda de carvão de pedra que vinha de Newcastle, de Inglaterra. É verdade, o que dava mais dinheiro para ele. Ele começou a vender vinho do Porto, chamemos-lo assim para facilitar, o vinho do Douro, e tal, para os barcos não irem vazios, buscar carvão. Então começou a mandar umas pipas, aquilo deu resultado, e ele lá se dedicou a isso, mas não exclusivamente, e muito menos em grande quantidade, quer dizer, eram para ocupar os barcos, não é? Suponho que filho dele, o Barão de Sandman, se é filho é neto, Barão de Sandman era, diz assim, então, pois esse se calhar é que engarrafava muito vinho, do Douro, se calhar só Douro. Eu não sei, não conheço a documentação da firma, para ver se ele só vendia, mas já publicámos um artigo chamado A Exportação de Vinho Verde pelas firmas de vinho de Porto, não é? Enfim, no século XX, quase todas as firmas de vinho do Porto engarrafaram e exportaram vinho verde. Não é? Pronto, mas fica para outra altura. Então, o Barão de Sandman, o grande negócio dele não era, se não era vinho do Porto, se não era vinho verde, então o que era? Era agiota, emprestava dinheiro a juros. E, portanto, foi ele que emprestou dinheiro a juros à família, ao Quinto Conde de Rezende, enfim, para ir fazer uma passeata até o Egito. E pronto, com esta, assim fecho aqui, porque isto há pano para mangas para falar sobre isto, mas a questão era esta: o vinho verde na obra dessa de Queiroz. É uma presença, então, muito significativa. Aliás, eu quase que diria assim, como não poderia deixar de ser. Não é? Não poderia. Seria estranho que não fosse uma presença significativa numa obra tão nossa, tão daqui, tão desta região. Tá? Então, espero que não os tenha desiludido com esta apresentação. O artigo tem mais alguns pormenores historiográficos e, portanto, foi um prazer fazer aqui esta abertura. É um prazer nosso também, professor. Professor Gonçalo, continue. Olha, obrigado. Fala o Grão-Mestre. Agradecer-lhe a sua participação. Professor Gonçalo.
Meu caro Gonçalves Guimarães, mais uma brilhante lição e aqui uma cartografia histórico-cultural excelente, com marcos muito interessantes para nós refletirmos. Eu tenho a certeza absoluta, e estou a ver pela reação dos presentes, que haverá aqui certamente matéria depois para debatermos. Eu ia pedir-vos um pouco de paciência, porque iríamos agora, isto será ingrato, mas provar virtualmente os vinhos e, portanto, naturalmente, dar a voz aos confrades que aqui hoje vão tomar lugar, e depois, no final, reuniríamos todas as questões e pedia-vos, por favor, que não se esquecessem, para depois as colocarmos ao nosso convidado, Joaquim António Gonçalves Guimarães, a quem eu envio um forte abraço de gratidão por aqui estar e pela honra, Gonçalves Guimarães, de o ter aqui connosco. Muito obrigado. O prazer foi meu. Ó, professor Gonçalo, temos aqui um problema com o engenheiro Gonçalo Correia, que tem que ligar a câmara. Exato, Dr. Mário Correia, eu ia pedir isso mesmo ao engenheiro Gonçalo Já Correia. está, já ligou, já ligou. Sim, portanto, e agora dar a palavra ao representante do confrade, engenheiro Nelson Cerqueira, proprietário da Quinta da Sexta, que, através do seu colaborador, o engenheiro Gonçalo Correia, vai aqui falar-nos um pouco sobre os seus vinhos. Engenheiro Gonçalo, tem a palavra. Muito obrigado pela sua presença nestas nossas sessões. Olá, Viva, boa tarde. Antes de mais, queria agradecer pelo convite e a oportunidade de podermos estar aqui, representar a nossa casa, os nossos vinhos. Queria saudar todos os presentes também. E pronto, e vamos passar à apresentação. Antes de mais, vou falar um pouco da história, de como começou este negócio. Como já mencionaste, estou aqui a representar o engenheiro Nelson Cerqueira, que é o proprietário e quem começou todo este negócio. Ele começou há cerca de 17 anos, com uma pequena adega, onde começou a fabricar alguns vinhos. Sim, temos uma imagem agora de Ponta Barca, aqui em Ponta Barca, esqueci de mencionar também isso, muito importante, na região de Ponta Barca, na sub-região do Lima, terra dos loureiros, do vinhão. Neste momento, ele contamos com um clube de cerca de 300 viticultores que fornecem uva para a nossa adega. É proveniente dos 3 concelhos da sua região do Lima, que é Ponte Lima, Ponta Barca, Arcos de Valdevez. A nossa produção conta essencialmente com os vinhos loureiros, vinhão, espumantes, rosés, e sim, é só. O que eu trouxe para apresentar comigo hoje, trouxe aqui já está o nosso vinhão. É uma casta emblemática da região que dispensa qualquer apresentações. O nosso vinhão é de cores vermelho intensos, aromas vinosos, destacam-se os frutos silvestres, um bom volume de boca, fresco, uma acidez persistente de boca, e gastronomicamente o local acompanha bem com a lampreia, estamos na altura dela, e com outras comidas, com outros pratos mais pesados também daqui da zona, como o emblemático racharrabulho, cabrito, e outros pratos da região. Quanto ao o grande escolha, o nosso loureiro grande escolha, é de cor de citrinos, com tons limonados, um aroma suave, com tropicalidade como a manga, limão, um paladar equilibrado, com uma boa acidez. No final de boca é longo, frescura que perdura no final da boca. Não sei se eu tinha falado que apresentava os espumantes numa outra sessão, não sei se queriam continuar com a apresentação dos espumantes, mas já agora que estamos aqui com o espumante, também posso... Presente isso.
Pode apresentar o espumante. Pronto, nós o espumante temos as duas variedades, o bruto e o meio seco. As práticas, o engarrafamento aqui é feito pelo serviço, não fazemos na totalidade cá, esse serviço é-nos prestado. Apenas fazemos o armazenamento da garrafa e o enchimento. A cor é amarelo palha, aroma floral, para dar floral doce fresco, com um final de boca, uma boa acidez que persiste de boca. Na vinificação começa pela uma prensagem de uvas inteiras, imprensa pneumática, baixa pressão, há uma eliminação de mostos e dos apertos finais, realiza-se uma flotação a frio do mosto durante 24 horas, com uma fermentação a baixa temperatura, entre os 12 e os 15 graus, durante as 12 e os 15 dias. Por último, fazemos um estágio no vinho com um vinho base durante 6 meses em cuba de inox a uma temperatura controlada, para depois, mais tarde, encher, ou seja, ao fazer o segundo engarrafamento. Passa por mais um estágio de 9 meses em que a garrafa, antes do degrosement, e finaliza o outro estágio durante um ano na garrafa após o último processo. O que mais posso falar da empresa? Perspectivas para o futuro. Estamos em crescimento. O negócio, pronto, como sabemos, não é novidade para ninguém. A pandemia veio quebrar o ritmo, mas contamos que daqui para a frente possamos seguir no caminho que estávamos. E como diz aqui o nosso patrono, é a chegar à Champions League dos produtores de vinhos e demarcarmos. Mas e onde é que vocês têm o vosso vinho à venda? Os nossos vinhos podem ser adquiridos à porta, mas também podem ser encontrados em diferentes superfícies comerciais, sobretudo aqui da zona, como os Intermarché, Mini Preço. É também vendido em outras superfícies comerciais mais pequenas e depois é encontrado também em restaurantes, que neste momento já sabemos que não é possível, em restaurantes ou garrafeiras daqui da zona. A nível, não sei se, mas já agora posso falar, a nível internacional ainda não estamos com grande expressão, não encontramos com grandes exportações para o estrangeiro. Era algo em que queríamos apostar, avançar com isso. Ainda não foi possível, mas acho que devemos lá chegar e se contarmos com a ajuda para podermos lá chegar, que ainda não chegámos a esse patamar, mas... Pronto. Já... Muito obrigado ao professor Gonçalo. Será que não sou eu? Mas eu já agora, professor Gonçalo, desculpe eu estar a meter a minha colherada. Eu acho que o nosso amigo Carlos Silva, que está no Canadá, voltou aqui à sessão, não é? Pelo menos está aqui o nome dele, não vejo a imagem. Nós temos um amigo do professor do Essa de Queiroz, de Gonçalves de Guimarães, que está a ver-nos do Canadá, do Toronto. Aliás, também apareceu o Paulo Sá Machado agora, está aqui muita gente, o professor Carlos Brito também, saúde a todos, que há bocado não tive a oportunidade de os saudar, faço agora. Enfim, o Rolf já o tinha falado, o professor Adrião também, e vamos então passar ao segundo apresentador de vinhos, ao professor Gonçalo. Faz o obséquio. Muito obrigado. Eu, antes de mais, gostava de agradecer ao engenheiro Gonçalo Correia pela apresentação que fez da Quinta da Sexta, que representa aqui o confrade Nelson Cerqueira. Muito obrigado, Sr. Engenheiro, pela apresentação da sua empresa e daquilo que tem desenvolvido. Agradeço em nome da confraria a participação e pedia que... Estou um bocado nervoso, porque ainda sou muito novo nestas andanças e atrapalho-me ainda um bocadinho. Muito obrigado pela sua honestidade e acredito que isso não se notou, caro engenheiro, e contamos consigo, naturalmente, em momentos posteriores, e certamente que depois haverá aqui questões. Peço-lhe que fique connosco, está bem?
e as maiores Sim, sim, felicidades sim, para sim, si. fico bem. Obrigado, obrigado. Muito obrigado nós. Eu agora tenho o grato prazer de lhes apresentar o nosso próximo convidado destas nossas conversas, um confrade muito estimado, o Dr. Alberto Meireles, que tem uma interessantíssima produção de vinho e uma marca Letes, com uma designação que a todos nós nos causa curiosidade também pela vertente patrimonial, pela ligação ao terreno, ao terroir, que é muito importante. Caro Dr. Alberto Meireles, tem a palavra e muito obrigado por estar aqui connosco. Eu é que agradeço uma vez mais à confraria esta oportunidade. E se da outra vez acabei por praticamente não falar de vinho, mas sim da quinta, hoje não vou cometer esse erro, nem marcá-los com repetições, e iria tentar focar-me mais no vinho. Peço ao Sr. Gonçalo Marques, que suprindo um pouco a minha proverbial nabice, aliás, basta ver que eu não consigo pôr a porcaria das garrafas visíveis, ou me vêm a mim hoje, vêm a elas, mas pronto, não vale a pena estar com muitas teimas em relação a isso. Eu ia tentar começar por partilhar a tela, coisa que estive a aprender com a minha filha mais nova hoje, a fazer para colocar um vídeo. Força! Aqui desativou o anfitrião, desativou o compartilhamento da tela. Ora, tenta outra vez, doutor, tenta outra vez. Ora, deixa-me ver o filme qual é. É este. Não sei se está a ver, se é visto o filme. Para já ainda não. Não, então espera aí. Eu vou ter que fazer aqui qualquer coisa. O botãozinho verde, mágico. O botãozinho verde mágico. Ora, só um segundo. Vou pôr isto mais pequeno. E o botãozinho está aqui. Ora, o botãozinho já está. Está aqui. Já apareceu. E cá está. Penso que é isto. É isso. Muito bem. Isto. Então, ora, vamos lá ver se isto funciona. Se esta geringonça funciona. Tem aqui o play. E eu dou uma pequena explicação. Enfim, a imagem não é particularmente dolorosa, como podem verificar. Embora isto esteja tudo muito a correr, isto foi um filme feito por uma iniciativa essencialmente da Câmara de Ponte Lima. Isto é o meu agente de segurança, que acabaram de ver, e cá estão os meus vinhos. Isto foi um filme feito para a promoção dos produtores pela Câmara de Ponte Lima, que criou um mercado online para nos ajudar a tentar lançar os nossos vinhos de alguma forma, uma vez realmente estão parados. Bom, isto é a quinta, como podem verificar, tem desde logo duas agressões muito salientes, que é uma escola de C+S e uma autoestrada lá pelo meio, mas enfim, o progresso traz-nos estas coisas. Os vinhos branco loureiro, tinto vinhão, monovarietais, porque eu de facto... Olha. O meu segurança cumprimenta os confrades. Eu não sei se está a recomeçar ou se está a continuar, mas eu também daqui a nada já paro isto. É o branco loureiro e o tinto pinhão. E vou parar isto. Já acabou. Está o mercado agrolimiano que nos proporcionou as vendas através deste canal. Bom, digamos assim, a minha aventura no vinho, de facto, a marca é Oletes, vindo ao encontro da tradição, e que consta aqui do rótulo, não vale a pena reproduzi-lo. E como é que eu surjo nisto? Como é que surge o Oletes e a história disto? De facto, é um pequeníssimo projeto familiar que, como quase todos, acaba por surgir, digamos assim, do acaso. Ora, isto é uma propriedade que está na família, enfim, isso foi uma origem de 1623, mantém-se na família ininterruptamente até hoje.
e calhou-me a mim, a dita ou a desdita, de ser o continuador e o representar. Bom, eu acabei por herdar a quinta em 2012. Em 2015, por força da necessidade e da constatação que o vinhão que eu produzia era absolutamente incompatível com os ritmos da adega cooperativa de recepção de uvas, porque o meu é muito precoce, está numa parcela muito seca, e já falaremos a seguir um pouco sobre esse vinhão. Tive mesmo necessidade de optar e lançar-me num projeto de vinificação. Eu não sou profissional da área, sou um apaixonado por isto, é verdade, e um apaixonado também pelo vinho vinhão. Lanço-me nisto e procurei, digamos assim, envolver, claro está, a minha família neste pequeno, isto é a parte do norte da casa, norte nascente. Procurei envolver-me neste projeto com o apoio da família, designadamente a minha mulher, das minhas filhas, isto é mão de obra familiar. Já tinha, de facto, na parte da produção das uvas e na parte da vinha, um apoio com uma coordenação que já vinha de há 20 anos que eu trabalhava com ele, eu perto disso, é o Sr. Armindo Silva, que me continua a acompanhar e a quem eu também muito devo, porque senão não conseguia segurar a vinha. E consegui, com a ajuda da minha família, com ele, e sobretudo recorrendo a uma empresa que me deu apoio na arte enológica, que eu não conhecia literalmente nada, senão assim muito empiricamente, como é que se faziam vinhos, daquilo que via fazer na adega, e que desde então também, desde 2015, que me apoiam, que é a Enominho, com particular destaque para ser a engenheira Astrid Neves, tem tido a paciência quase evangélica, diria eu, de me orientar e ensinar nestes meandros da vinificação. Bom, cá está a parcela de vinho tinto, a minha menina dos olhos, que é tal que tenho mesmo que a vindimar nos primeiros dias de setembro, o que é incompatível com a velha tradição que Ponte Lima, seja qual for o estado de maturação das uvas, só começa a vindimar depois das feiras novas. Ponto final. O que interessa são as feiras novas, as uvas vêm em segundo lugar, virão a seguir. Bom, com o apoio da Enomi e da Engenheira Astrid e dos produtos, no fundo são os únicos produtos que eu conheço, e fui, os tais de uma empresa que eu desconheço em absoluto, que é uma tal AEB Bioquímica, procurei começar a fazer primeiro os tintos, com o apoio ao nível de desengaçamento. Montei uma pequeníssima adega, que era aquela que se vê no filme, com umas cubas, um desengaçador, uma prensa vertical, que ainda uso, embora já seja a segunda. A primeira posso dizer, e posso referir um comentário muito interessante feito por um amigo meu enólogo, que as pessoas achavam que eu era maluco, se calhar, e dizia-me ele: com essa prensa só fazes vinho de lágrima, por isso é que ele é bom. Eu era daquelas prensas de macacos que, de facto, como tinha o fuso empenado, praticamente não espremia coisa nenhuma. Eu gastava uma quantidade infinita de uvas para fazer vinho, para fazer as minhas 3 pipas, porque, para termos uma noção da dimensão da empresa, eu vinifico 3 pipas de vinhão e já à volta de 4, 5 de loureiro. O resto das uvas vendo. A adega cooperativa de tudo quanto é loureiro, praticamente tudo quanto é loureiro, e exatamente ao produtor anterior o resto do vinhão, porque ele recebe o vinhão cedo. O engenheiro Nelson Correia, Cerqueira, perdão, é desde esta altura meu parceiro também, ou melhor, eu é que sou parceiro dele com as uvas tintas. Nos primeiros anos, 2015, 2016, fazia a coisa totalmente
sem qualquer espécie de frio. A partir do ano de 2018, 19, comecei a ter um equipamento de frio que achava alguma graça se eu conseguisse mostrar. Não sei, vou tentar, mas ainda não está aqui. Agora deixa-me tentar colocar aqui o meu primeiro, de facto, o meu primeiro equipamento de frio. Estava aqui a pedir para partilhar, mas não estou a conseguir. Neste momento, gostaria, mas não, realmente não estou a conseguir partilhar esta minha rede de frio, que no fundo é uma coisa artesanal feita com um pequeno compressor de frigorífico e um reservatório de água. Na altura uma coisa pequena, com cerca de 100 litros, consigo. Daí que depois reforcei com o maior, já com seguindo o mesmo princípio, que é um reservatório com 500 ou 600 litros de água, que vai arrefecendo e usa o compressor do ar-condicionado. Coisas que uma pessoa vai mudando nos escritórios e vai reciclando por estes lados. E, de facto, para essa dimensão é um pouco essa minha ideia. E com isso, consegui fazer a vinificação do tinto com as fermentações, depois de desinfetar e tal, a cerca de 20 graus, 21 graus. Acho que consigo com isso melhorar bastante as fermentações da ordem dos 10 dias no tinto. Professor, onde é que a gente pode arranjar os seus vinhos? Onde é que se pode encontrar os seus vinhos? Os meus, já poderei falar nisso, Sr. Correia. Entretanto, tenho procurado manter esse perfil, quer de um ponto de vista de um vinho artesanal, mas que tenha alguma qualidade, e essa qualidade refletiu-se já numa coisa que para mim é um prémio extraordinário, que foi uma vez ter tido uma menção honrosa já com um dos meus vinhos num concurso promovido em Ponte Lima. Para a minha dimensão é algo excelente. Relativamente aos vinhos brancos, é também a mesma situação. Optei também pelo desengasse normal. Vai toda a tal prensa vertical, portanto, prensagens não muito agressivas. Uma decantação e uma desinfetação de mosca, que são elementos essenciais. O recurso a leveduras selecionadas, que são fornecidas por esse tal fornecedor, e consigo fermentar com este equipamento, com base são fermentações em aço inox e em cubas de aço inox com serpentinas interiores, na ordem dos 17 graus, entre os 16 e os 18, consigo aguentar as fermentações do vinho branco à volta de 15 dias. Com isso, consigo ter vinhos com perfis relativamente, que eu acho simpáticos, que eu gosto, no fundo é um pouco isso, que era o vinhão com uma carga cromática realmente muito intensa, o rubi, e um sabor bastante marcado a frutos silvestres, vermelhos, alguma persistência e enfim, não é um vinho muito fino, é um vinho quase que se mastiga, porque não tem sido filtrado. A opção que eu ainda não sei se irei manter para os próximos lotes, se calhar vou passar a ter uma ligeira filtragem por causa das precipitações. E relativamente ao vinho branco, também consegui, assim, filtrado 2 vezes e estabilizado com algum cuidado também. Consigo ter uns vinhos citrinos e bastante límpidos. E no caso do branco, um aroma floral é discreto,
não consigo com estas temperaturas tirar aromas exuberantes daquelas uvas, é o que consigo. Com aquilo é a característica deste vinho, não é um aroma exuberante, mas é um vinho com um perfil e uma característica simpática, penso e agradável. Era o primeiro, no caso do tinto, a harmonização com, sobretudo com os sarrabulhos e a lampreia e os pratos mais pesados, não só daqui desta região, como de outras, o caso, por exemplo, da vitela assada à moda de Faf, que cai muito bem com aquelas gorduras, aquela untuosidade, é muito bem, harmoniza muito bem com este tipo de vinho. E o vinho branco, as entradas, os peixes mais frescos, o tinto também, que é uma cruzada que eu faço porque gosto imenso de sardinhas e tenho insistentemente convencido, ou tentado convencer, não sei, os algarvios a acompanharem as sardinhas assadas com verde tinto vinhão. Não é fácil, não é fácil, mas em alguns sítios e em alguns restaurantes do Algarve já consigo ter o vinhão que para lá leve e as pessoas estão a começar a reagir. Eu estava há pouco o Dr. Mário Correia, nosso estimadíssimo grão-mestre, onde é que isto se vende? Bom, olha, na internet. Vou ver se aprendo a vender isto através destes canais, o que não é fácil, mas vou tentando e acho que está a correr bem. Por via disto até criei não só a página de internet propriamente dita, mas uma página no Facebook. É uma coisa para mim, um mundo totalmente estranho e no qual eu pessoalmente não participo, mas lá tenho a página do vinho, um bocadinho a medo lá vou passando a mensagem dos meus vinhos através desse meio, tentar aprender com isso. A Câmara de Ponte Lima lançou essa feliz iniciativa do mercado online em que agregou os produtores, não só de vinhos, mas produtores de pequenas coisas do concelho, e criou esse mercado online, que também tem tido algum resultado. E algum comércio local onde se encontra o vinho, alguns supermercados locais, e o resto era essencialmente destinado a restaurantes. O doutor Alberto Meireles, o nosso amigo Carlos Silva, que está-nos a ver do Canadá, se ele quiser vinho para o Canadá, eu não sei se ele quer. Está-me a ouvir, Sr. Carlos Silva? Eu estou. Também pode mandar para lá? Mando. Terei algum cuidado em mandar, porque a última vez e tenho mandado algum pelos correios e passa a má publicidade, espero que não volte a acontecer, mas as experiências que tenho de envio de vinhos para amigos meus dos Açores pelo CTT, a maior parte das vezes não corre bem. Mas para o Canadá é diferente. Para o Canadá, se ele não congelar pelo caminho, acredito que possa chegar. O Canadá é que o vinho, a venda de vinhos aqui é controlada na província do Ontário, por isso se for mandado diretamente para a casa de uma pessoa, é confiscado. É confiscado, muito bem. Tem que passar pelo licor control daqui. Então, olha, nada feito. Mas agradeço. A minha ideia era boa. A ideia era boa. Temos aqui um Paulo, gostava de o ouvir. Sr. Alberto Meireles, o que eu posso fazer, eu conheço aqui duas pessoas que importam vinhos de Portugal para cá, incluindo vinhos verde tinto, a quem eu compro. Eu posso lhe dar o seu contacto para eles entrarem em contato com o senhor, se quiser que alguém aqui os represente. Terei muito gosto em fazê-lo, como tenho todo o gosto em aceitar todas as ajudas simpaticamente me são proporcionadas, embora, como ouviu, a minha dimensão é tão exígua que não é muito fácil colocar, porque a minha experiência de internacionalização, o transporte tem sido feito em malas de carro,
de pessoas que vão, digamos assim, no mercado da saudade. São imigrantes que vêm cá e que levam umas caixas na mala do carro quando regressam a França, Andorra, a Alemanha, por aí. Pois, mas quando lá chegam já não há vinho, não é? Acho que, mas esse grande parte bebem no caminho. A sua Acho que algum produção, ficará nos piqueniques da viagem. a sua Pois é. produção não dá para encharcar, é para inundar o Canadá, não é? Não, mas Não dá. dá para Mas enfim, um cheirinho, dá para um cheirinho. mas esta aventura do vinho, bom, e conto também com imenso gosto com a minha presença e participação na Confraria do Vinho Verde, que graças ao Angélico Gonçalo Magalhães, que ali o vejo, me inoculou também, ajudou a inocular este contacto, este conhecimento, e que realmente tenho gostado imenso e que tem sido útil também, quer no conhecimento de outras pessoas, quer no conhecimento de experiências, de lições dadas por muitos dos confrades, até nas suas intervenções, que na prática são e que são especialistas e técnicos desta área e que simpaticamente também vão dando umas dicas que para um leigo como eu são muito importantes e que eu vou assimilando o melhor que posso. Muito bem. Enquanto aguardo o período da minha reforma para me poder dedicar mais efetivamente a esta área de trabalho. Professor Gonçalo. Doutor, muito obrigado pela excelente apresentação, e eu ia agora abrir um espaço para podermos então conversar sobre a conversa do professor Gonçalves Guimarães e as apresentações dos confrades da Quinta da Sesta e da marca Letes. Estão à vontade para colocarem as vossas questões. Vai falar o Dr. Paulo Sá Machado, queria ouvi-lo. Está-me a ouvir, Paulo? Paulo Sá Machado? Não está a ouvir. Dr. Mário Correia, mas era preferível, se me permite, desculpe, não, está bem, que abríssemos, portanto, a possibilidade aos presentes de poderem livremente colocar então a sua questão, não é? Meus caros, estejam à vontade. Tivemos aqui excelentes apresentações e por isso há certamente muita matéria para conversarmos. Não percebo porque é que ele não aparece. Aquilo é uma fotografia, não é? É uma... O que custa é a primeira questão. Pronto, eu vou começar. Se me der licença, eu gostava de fazer um... Olá. Sim. Boa Viva, Germano Vieira. O professor Barros Cardoso, não está esquecida também a sua intervenção. Se não se importasse, colocava então o engenheiro Manuel Vieira em primeiro lugar. Faz favor. Eu tenho aqui uma pergunta debaixo da língua para o professor Joaquim Guimarães. Eu sempre achei que o vinho que caía do alto da bujuda verde infusa era vinho verde. E sofri hoje uma grande desilusão por ele dizer que aquilo não era vinho verde. Mas eu lembro-me que li com muito cuidado essa parte da cidade das Serras, do Essa de Queiroz, porque essa frase fazia parte de um contrarrótulo do vinho de Tormes. E eu a certa altura, tinha dúvidas se ele se estava a referir a vinho branco ou vinho tinto. E então estive a ler cuidadosamente e atrás, lendo o enquadramento dessa frase, repara-se que aquilo está-se a referir a vinho tinto. Pronto. Mas ele está lá em cima, em Baião, lá na casa de Tormes, e naturalmente será vinho verde, mas embora ele não diga explicitamente que é vinho verde, mas no meu imaginário aquilo passou a ser vinho verde caindo do alto da bujuda infusa. Eu queria perguntar então ao professor Joaquim Guimarães se realmente não haverá uma hipótese daquilo ser vinho verde tinto. Ora bem, Vai dar um jeitinho.
Posso responder? Dá um jeitinho. Posso responder? Dá um jeitinho. É vulgar virem pessoas ter comigo a dizer: pois eu estive naquela quinta em Baião, na quinta de Tormes. Quer dizer, o único Tormes geográfico que eu conheço na Península Ibérica é em Espanha. Em Baião não conheço nenhum topónimo chamado Tormes. E há uma coisa engraçadíssima, é que antes de Eça de Queiroz escrever A Cidade e as Serras, escreveu um conto prévio, que depois alargou para o romance A Cidade e as Serras, chamado Civilização. Então, foi uma espécie de ensaio do romance que depois desenvolveu. E, curiosamente, nesse conto chamado Civilização, que o assunto é o mesmo, que depois vai desenvolver, então, chama-lhe Torges. Quer dizer, ora, mas se lerem mais A Cidade e as... Vou dizer então a metáfora que eu ia dizer. Há pessoas que escreveram aqui, estive lá naquela quinta, assim, onde Eça de Queiroz escreveu A Cidade e as Serras. E eu costumo dizer, Vossa Excelência não leu o livro todo até ao fim. Porque nas edições sensatas ou diplomáticas, ou como quiser, mais corretas, tem assim, no final do livro, do texto dessa Queiroz, assim, Paris tanto tal. Portanto, diz onde é que o Eça escreveu o livro. Foi em Paris. Portanto, não foi nada na quinta não sei de quê, de Baião. Portanto, as pessoas têm de ler, e têm de ler sem aquilo que ouviram antes. Porque, primeiro, Eça de Queiroz não é um geógrafo, não é um historiador, não é muitas outras profissões, não é um geólogo, não é um enófilo, enófilo é, enólogo é que não é. E, portanto, as pessoas vão ouvindo uma série de coisas. E antes de mais, Eça de Queiroz é um ficcionista. Quer dizer, é uma pessoa que conta histórias para as quais arranja um cenário. Imaginem que o Eça de Queiroz, que em vez de escrever romances, era uma espécie de Filipe Laféria, quer dizer, um palco, um cenário, uns personagens, uma história para contar para as pessoas assistirem. Devo dizer que, já agora a propósito, que Eça de Queiroz teve um tio-avô que foi, desculpem a expressão, um Filipe Laféria ali na segunda década do século XIX, um senhor chamado Fernando Teixeira de Queiroz. Foi um grande... Portanto, o Eça de Queiroz também tinha dramaturgos na família, digamos assim. Mas o que é que eu quero dizer? Portanto, a obra já é uma ficção. É uma ficção, aquilo não é descrição de coisa nenhuma real. Todos os livros do Eça, todos os livros, romances e contos, etc., são ficções. Não é, ele não está a descrever coisa nenhuma, está a inventar. Dir-me-ão assim, pois, mas a gente, olha, lê aquilo, em frente àqueles montes, aquelas ribanceiras e tal, e diz, pode dizer, como dizia uma certa pessoa que todos nós conhecemos, assim, foi aqui, exatamente aqui. Pois, mas não, é ficção, é ficção. Portanto, o vinho é tinto. Se repararem mais à frente, na continuação da descrição da degustação do vinho, do almoço, não sei o quê, ele diz que punha uma auréola rósea no copo. Ora, o vinho branco não põe auréola rósea, coisa nenhuma. Tinha de ser tinto. Depois, eu volto a sublinhar aquilo que eu comecei por dizer. Temos de ver o que era o vinho, não nos dias de hoje, não no século XX, até se quiser, mas no tempo do Eça. E nós temos N documentos a dizer que o vinho de Baião não era considerado vinho verde, de tal modo que o tal Visconde de Beira, o Visconde de Beira é o bisavô dos filhos de Eça, não é? O Visconde de Beira casou com uma senhora filha dos Condes Rezende, que vem a ser a sogra do Eça. Portanto, esse Visconde de Beira manda então a tal carta ao feitor da quinta a dizer, olha, no vinho que mandas, mistura-lhe vinho verde. Quer dizer, se mistura, mas tinha de ir buscar ao outro lado, porque o vinho que ele produzia não era verde. Mistura-lhe vinho verde para o mandares para baixo. Claro que, dizendo na alfândega, olha, isto é um vinho verde que veio de Baião. Quer dizer, havia a ideia que Baião produzia um vinho que ninguém sabia bem se era maduro ou se era verde. Não é? Claro que hoje é aquela expressão engraçadíssima, um vinho de transição. Portanto, ora, está bem, até na Constituição Portuguesa havia lá uma expressão que era a transição para qualquer coisa. Portanto, há coisas que são de transição, não é? Quer dizer, nem são
uma coisa nem são outra, o que não quer dizer que isso seja falta de qualidade. Quer dizer, são tão próprios que, quando, como sabem, uma região demarcada é uma abstração administrativa. É uma abstração administrativa. Que alguém que a demarcou, e quantas vezes nós sabemos, até pela história de outras regiões demarcadas, que muitas vezes não foi por critérios enófilos, foi por outros critérios, enfim, que davam jeito, e portanto a enofilia punha uns territórios assim de fora, mas depois aquela velha instituição portuguesa chamada Cunha, portanto metia dentro, quer dizer, todos nós sabemos isso. Ora bem, portanto, e por outro lado, também sabemos o seguinte, quando um produto tem boa aceitação no mercado, ele começa a expandir-se no território, não é? E ao expandir-se vai alargando a região onde é produzido, porque o clima também não muda bruscamente, não é? E ainda há pouco dias estávamos aqui, uma expressão de um escritor do século XIX que dizia, porque não sei o quê, no Minho, e ele estava a falar ali de Arouca. Não é? Então Arouca é no Minho? Pois é, no século XIX o conceito de Minho ia para aí até ao Rio Volga. O conceito de Minho era mais o conceito do vinho verde, não é? Onde houvesse vinho que se pudesse chamar de verde, era Minho. Portanto, não era uma divisão administrativa por motivos fiscais ou outra coisa qualquer. Portanto, essas coisas variam com os tempos. Agora, nós temos, para caracterizar o vinho que falaram na Cidade das Serras, é ver, partindo do princípio, das duas uma, ou a Cidade das Serras não é em lado nenhum, é uma ficção que o Eça de Queiroz escreveu calmamente no seu escritório, é evidente, apelando às suas memórias, às suas recordações, à história que queria contar, ou então nós aceitamos que é na região ou que tradicionalmente se lhe aponta, e então temos de ver como é que era a região no tempo do Eça, o que é que realmente produzia. E, portanto, era um vinho com certeza excelente, mas não tem de ser aquela denominação que depois oficialmente veio a ter. Aliás, suponho que ainda hoje é um pouco assim, não é? Já agora outra questão, e a propósito de outro romance. Naquele relatório que eu falei, não existe nem Sinfãs, nem Castelo de Paiva, nem Rezende. Curiosamente, a Cidade e as Serras, que alguns colocam no Conselho de Rezende, é o romance de Eça de Queiroz que mais fala em vinho verde. E é que as pessoas dizem, então como é? Então, ou é o romance que não se passa naquela região, mas sim, não é. Mais uma vez estamos perante uma metáfora. Eu sei que há para aí umas pessoas que dizem assim, a casa da Cidade das Serras é na freguesia não sei o quê, até dizem qual é a casa e tiram fotografias e tudo. O Eça de Queiroz, a ilustre Casa de Ramires, é uma metáfora à destruição da Quinta Santo Vídeo no Porto. Agora, Eça de Queiroz ia pôr uma história com cavaleiros medievais e não sei o quê, no meio da cidade do Porto, no meio arrabaldes, não é? Arrabaldes, não tinha piada nenhuma. Portanto, ele constrói um cenário e vai buscar aquilo que tem à mão. E uma das coisas que tinha à mão era a livraria dos Contos de Rezende e o arquivo da casa, não é? Portanto, também é essa questão. Portanto, é uma metáfora, são metáforas, não é? Não tem de ser à letra, não é? Ou então como aquelas pessoas que vão ao caminho de Jacinto, levam um livro na mão, como se fosse uma Bíblia e tal, e assim, ora, e cá está a árvore não sei de quê, que essa descreve e tal, e a gente tem de lhe dar uma cotovelada das fortes assim, ao Palermo, olha que essa árvore só está aí há 50 anos, porque no tempo do Eça ainda não tinha sido plantada, quer dizer, não é? Ou como a gente sabe, se ler a Cidade e as Serras, há coisas lá que não batem certo com a própria casa. Vamos lá ver, eu tenho o maior respeito e a maior consideração pela Fundação Eça de Queiroz e pelo esforço que tem feito pela divulgação da vida e da obra do Eça, e não faz mal nenhum. Querem um exemplo melhor do que o balcão da Julieta em Verona? O Shakespeare escreveu a história em Inglaterra. O Shakespeare acho que nunca foi a Verona, não é? Portanto, lá foi buscar a historieta a qualquer lado e tal. Ora, mas hoje as pessoas com a Verona vão lá tirar fotografias no balcão da Julieta. Por acaso, um sarcófago medieval, cortaram-lhe uma das partes para servir de varanda, não é? Sobrou uma peça que sobrou em qualquer lado. Ora, portanto, é normal para a Europa fora, quer dizer, arranjarem-se uns sítios para materializar aquilo que é literatura, que é ficção. Porque também é uma forma das pessoas também se ligarem eu quase ia dizer ao terroir, ao terreno, não é?
E portanto, mas quer dizer, nós também, eu conheci uma pessoa dos vinhos que tinha uma metáfora engraçadíssima. Não sei se ela hoje é politicamente correta, mas também não me interessa isso para muita coisa. Ele dizia assim, o vinho é como as senhoras. E depois ele continuava, ou são de boa cepa ou não são. O vinho, não, as senhoras, o vinho. Se não são de boa cepa, não vale a pena falar do assunto, é melhor esquecê-lo. E depois ele estava a falar, evidente, de vinhos generosos, não é? Dizia assim, um vinho é como uma moçoila de 15 anos, daquelas sadias, vermelhuscas, etc. Mas brutinhas ainda, têm de vir para a cidade, para a universidade, para ficarem, enfim, para ficarem mais civilizados, não é civilizados, coloquiais, mas, enfim, aos 40 anos e tal. E depois ele concluía assim, um vinho de 100 anos, está a falar de generosos, é evidente, é como uma velhinha de 100 anos, chegou aos 100 anos que é de boa cepa, senão não chegava, não é? Mas um vinho com 100 anos, como uma velhinha de 100 anos, não se pode abanar, não é? Ora bem, portanto, o vinho, como sabem, os senhores sabem todos isso, e se calhar melhor do que eu, o vinho e a humanidade mediterrânica, vamos chamar assim, porque é evidente, a Austrália, o vinho na Austrália é recente, o vinho noutras paragens do globo é relativamente recente, mas o vinho na nossa civilização acompanha-nos há muitos, muitos anos, não é? E, portanto, faz parte de nós. Mesmo os que não bebem, não gostam. Aqui há uns anos pediram para fazer um programa para o Museu do Vinho, infelizmente não se concretizou, porque depois a pessoa que me encomendou chamou-me e disse assim, olha, você está maluquinho. Assim, mas o quê? É que tem aqui uma parte do museu dedicada aos que não gostam de vinho. Assim, pois tem, é de propósito, assim. E assim... Então, mas vamos fazer um museu para os que não gostam de vinho. Não, vamos fazer um museu para os que gostam de vinho. E vamos ter uma secção para os que não gostam. Porquê? Você, como é que faz? Para um autocarro à porta das pessoas para visitar o museu. E os que não gostam de vinho dizem assim, eu não entro, não sei o que, está a ver. Nunca mais eles vão ter oportunidade de vir a gostar. Quer dizer, porque eles podem não gostar ou nunca ter provado. Eu, durante anos, na minha equipa de arqueologia, num certo sítio, que era uma quinta vinheteira, que eu não vou dizer por causa das publicidades, não é? Eu levava alunos meus, não sei o quê. E depois, eu lembro perfeitamente, no primeiro dia eles chegavam ao primeiro almoço, olhavam para a mesa, haviam uns pratos e tal, olhavam, e alguns diziam assim, só há aquilo para beber. Só há aquilo para beber. Aquilo que era, ou era garrafas de água ou garrafas de vinho. Eles não viam nem Coca-Cola, nem Fantas, nem aquelas coisas todas, não sei o quê. Ficavam aflitos, assim, mas eu só há aquilo para beber e tal. Aqui só há aquilo para beber. Mas eu vinho não gosto. Então vinho não gosto. Eu estou a falar de pessoas com 18, 19, 20 anos. Não estou a falar de crianças ou de adolescentes. E assim, mas não gostas porquê? Não sei, nunca provei. Quer dizer, pronto, ao fim de 15 dias... Eu ia ali pedagogicamente falando na história do vinho, etc, a equipa, nós estávamos lá 15 dias, num sítio bastante isolado, bastante não sei o quê, ia falando, aproveitava o almoço, foi falando da história da vinha e do vinho, até porque era uma quinta vinícola, não é? E, portanto, ao fim de 15 dias, uma das primeiras coisas que eu lhes ensinava é assim, quem gosta de vinho não se embebeda. Quando virem um sujeito bêbado, provavelmente não é de vinho, é de outra coisa qualquer. Se é de vinho, a coisa correu mal. Quer dizer, ensinava-lhes isso. Quem gosta de vinho não se embebeda. Olhem que ao fim de 15 dias já tinha de dizer a alguns, assim, com uma cara um pouco séria, de prefeito de colégio, assim, olha, quem gosta de vinho, não... porque às vezes eram as meninas. Olha que quem gosta de vinho não se embebeda. O vinho é para degustar, animar, etc., para saborear, para ter prazer, etc. E suponho que a maior parte deles ainda hoje gosta de vinho, quer dizer, passaram lá cerca de 200 pessoas diferentes, alguns durante 10 anos, e portanto, eu suponho que ainda hoje gostam de provar o seu vinho, e espero que tenham aprendido aquela coisa, quem gosta de vinho não se embebeda, não é? Ora bem, já me desviei do assunto, isto era a propósito da Cidade Dias Serras, que é evidente que é uma obra-prima da literatura portuguesa, mas tem de ser lida sem a pensar o que é que se lá vai encontrar, é melhor ler, eu sei que é difícil, que é aquilo que eu digo, algumas pessoas vão me ver, sabe, este livro que o Essa escreveu lá em tal, não foi nada, olha, o Essa escreveu isso em Paris, sabe, é o que dizem algumas edições, Paris tanto tal, mas as pessoas depois têm outras ideias na cabeça, não é? Porque lhes foram metidas, não é? Foram metidas apressadamente. O que eu costumo dizer que a realidade é mais fantástica do que a fantasia.
a gente às vezes a realidade dá um bocadinho de trabalho. Portanto, espetam-nos assim umas fake news, umas fantasias quaisquer, não sei o quê, e pronto, e a gente comodamente e sem grande, enfim, sem grande, às vezes sem grande, não queremos ter muito trabalho, quer dizer, pensamos que os outros já tiveram trabalho por nós, não é? É um bocado isso. Já agora, eu vi aí muitas pessoas aflitas, eu estou aqui a fazer um figuraço nesta minha sessão a correr bem, porque tenho aqui um assistente técnico, é o Dr. Licínio Santos, não é? Aquele que foi meu coautor naquele trabalho sobre as empresas de vinho do Porto que exportavam vinho verde. Portanto, também é um rapaz dedicado a estas matérias. E, portanto, agora aqueles que eu vejo aí atrapalhados com esta coisa dos botões todos, deixo-lhes uma frase dessa de Queiroz, podem mandar pôr em azulejo aí no escritório. Deus nos dê paciência para aturar tanta civilização. Não é fácil, não é fácil. Ora, acho que já me desviei do assunto, já falei demais. Portanto, o vinho da Cidade das Serras é tinto, a infusa aqui é verde, e se quisermos colocar a Cidade das Serras em Baião, num certo sítio, enfim, que todos nós conhecemos, então o vinho terá de ser aquilo que na altura não era verde, não se chamavam verde. O dono da quinta até tinha medo que os fiscais da alfândega o taxassem como verde. Ou antes, era o contrário, precisamente, o dono da quinta pedia ao feitor para lhe adicionar vinho verde para ele pagar menos, não é? Portanto, então é porque era outra coisa qualquer. E o que era? Era um vinho quase maduro, mas este quase dá a impressão que lhe faltava qualquer coisa. Não, era um vinho com certeza muito bom, que ainda hoje Baião tem grandes vinhos. Agora, chamar-lhe verde, eu suponho para a Confraria do Vinho Verde, chama-lhe verde porque gosta muito deles, não é? Também. Portanto, nem vai discutir essa coisa bizantina. Se são muito verdes, se são pouco verdes, são bons, cara. São bons, cara. Ora, Gonçalves Guimarães, muito obrigado por esta magnífica intervenção, mais uma vez. E é de formação profissional. A sorte foi nossa deste bocadinho tão bom, foi como um bom cálice de uma belíssima bebida. Gonçalves Guimarães, muito obrigado, e obrigado também ao Germano Vieira por proporcionar este diálogo. Professor Barros Cardoso. Antes de mais, quero cumprimentar todos e dar os meus parabéns ao professor Gonçalves Guimarães pela sua magnífica intervenção. Para quem não queria sair do ramo da história e entrar na crítica literária, revelou-se um belíssimo crítico literário da obra dessa de Queiroz, nestes minutos em que eu estive a ouvi-lo. Mas não foi por isso que eu quis intervir nesta sessão, foi para pegar numa referência que fez à estatística, ao relatório do século XIX, que já citou novamente, e que fala apenas de 2 freguesias em Baião que produziam vinho verde, não é? Ou quem fez o relatório era muito preguiçoso e não queria andar por aquele território, que nós sabemos bem que não é fácil, nem hoje, nem no passado, porque eu estive a lembrar-me rapidamente e a consultar aqui uma base de dados em que verifiquei que nas memórias paroquiais de 1758 são 12 as freguesias, e não estou a contar com as da outra margem, só da margem de bem. São 12 as freguesias que produzem abundantemente vinho verde. Bom, isto porque se o nosso amigo Luís Carneiro está a ouvir-nos, não estará com certeza, tem mais que fazer, mas se sabe que alguém disse que só 2 freguesias é que produziam vinho em Baião, ele conhece com certeza esta realidade das memórias paroquiais, que nos dá uma panorâmica, claro que não é uma panorâmica estatística correta, mas são indicadores. A palavra abundante significa alguma coisa, não é? Pelo menos que estas freguesias, eu tenho-as aqui pelo nome: Santa Leocádia, Ancede, Campelo, Frende, Grilo, Loivos da Ribeira, Mesquinhata, Ovil, Santa Leocádia, Santa Maria do Zezer, aliás, Covelas, Tesouras, etc. Portanto, é um concelho que já no 1758 produzia algum vinho. Quanto à questão que levantou e que foi discutida da questão de ser verde, ser tinto ou ser branco, é evidentemente que o vinho era tinto, não é? É a sensação que todos nós temos, porque
Eu digo isto porque o Cincinato da Costa, em 1911, ainda andava a pregar no deserto de que a região que tinha sido criada em 1908 deveria produzir e apostar nas castas brancas e deixar definitivamente as castas tintas, o que só vem a acontecer em meados do século, não é? Do século XX. Mas ele já apontava para aí precisamente porque percebia que a região era propícia a produzir bons vinhos brancos, como de resto se verifica. Bom, e era só isto, não era dizer mais nada, e agradecer mais uma vez o convite da confraria, porque isto dá-nos uma perspectiva múltipla da riqueza que nos pode fazer sentar à volta de um cálice de vinho verde. Seja vinhão, seja de Ponte de Lima, seja de Ponte da Barca, sem, digamos, rivalidades dentro da região, porque a região é tão extensa que dá para criar este tipo de rivalidades. Não é? Eu tenho essa experiência, que eu conheço razoavelmente bem, não de beber muito, mas de percorrer toda a região e perceber que, de facto, há um certo bairrismo de Ponte da Barca com Ponte de Lima com Amarante, de Amarante, não sei com quem, com Baião, provavelmente, não é? Mas isso também é importante para nos dar uma visão múltipla do que o vinho é capaz de nos poder sentar a falar de muitas coisas. Hoje falamos de literatura e com a pessoa que mais sabe, que eu conheça, que mais sabe do Essa de Queiroz. Eu Campos Matos. Como? E quem mais sabe é o Campos Matos, o arquiteto Campos Matos. Sim, mas vai a caminho dos 100 anos e ainda produz. Às vezes nós sabemos muito, mas não, dessa de Queiroz dessa de Queiroz sabemos dizer pouco. E o meu amigo é capaz de saber muito e falar muito. Saber dizer bem, não é dizer bom. Isso é importante. Já agora aproveito, porque vi, não sei se ainda está em linha, o professor Carlos Brito, aproveito para o cumprimentar e para lhe dizer que já estive consigo hoje também de forma virtual, a propósito do selo Cavaleiro do Vinho do Porto. Dou-lhes os meus parabéns pela iniciativa e eu percebi muito bem a mensagem com a qual, de resto, eu concordo. Os presentes, se calhar, não estão... Já estamos noutro setor, que é o vinho do Porto, mas o professor Carlos Brito, se estiver a ouvir-me, certamente sabe do que estou a falar. Gonçalo, pode-me... Obrigado, professor. Eu não vou... Não, por amor de Deus. Nunca o faria, e muito menos ao meu querido orientador de doutoramento. Muito obrigado, professor Barros Cardoso, pela excelente intervenção que aqui fez. Eu já agora aproveitava para complementá-la e para dizer também que, se estudarmos o cartório do Mosteiro de Santo André de Ancede, rapidamente percebemos que a produção de vinho era mista, portanto havia aquilo que nós hoje designamos os vinhos maduros dorienses, dada a própria extensão do couto, que aliás, como sabem, o mosteiro fez o ano passado 1000 anos de história, 1000 anos de existência, por couto de Dom Afonso Henriques, e por pesquisa recente que desenvolvi para uma exposição que, se Deus quiser, a Rota do Românico promoverá em breve, e do qual fui comissário científico, pude de facto constatar que efetivamente o Mosteiro de Santo André de Ancede produzia tanto vinho verde como vinho maduro. Esta informação que o professor Barros Cardoso adiantou das memórias paroquiais, efetivamente também o demonstra, mas isso far-nos-á remontar também já ao final da Idade Média e ao rico comércio que o Abade de Ancede, enquanto cidadão do Porto e detentor do privilégio de cidadania no Porto, que era raro, também tinha... Exatamente, e por isso dizer que Baião, que hoje é uma região produtora de belíssimo vinho verde, beneficiou muito desta história e provavelmente a história do vinho em Baião está para se fazer, mas hoje acho que já aqui se deu um contributo muitíssimo grande para isso, com excelentes intervenções, e eu, portanto, agradeço muito, muito a todos. Não sei se há mais alguma questão que queiram colocar aos oradores. Eu não quero colocar nenhuma questão aos oradores, quero agradecer-lhes. Quero colocar uma questão ao nosso grão-mestre. É que nós aqui, olha, Barros Cardoso, Gonçalo Marques, Gonçalves Guimarães, Vítor Teixeira, todas estas intervenções que já foram feitas,
eu acho que isto é que é uma verdadeira academia do vinho verde. Pois. Portanto, não é tanto aquela instituição que dá formação na Comissão de Viticultura, que também se chama Academia do Vinho Verde, mas aqui é que estamos verdadeiramente no espírito da Academia do Vinho Verde. E agora o meu desafio é este. Se calhar valia a pena, ainda por cima as sessões estão gravadas, se calhar valia a pena pensarmos no final desta época vinícola, digamos assim, valia a pena pensarmos em publicar isto. Pois já pensei, não sei, acho que sim, tudo que seja publicar estas coisas, eu estou afim. Aliás, o professor Gonçalves Guimarães vai agora participar numa iniciativa da Comissão de Viticultura, que é um livro e um vinho. Eu também vou assistir, vou participar nisso, mas ele é que vai fazer o comentário de um livro que eu até tenho aqui, que é este livro que ele falou há bocado. Eu não sei se isto se vê. É muito bem. Hã? Sim. É. Não falei no livro, mas eu disse que o Essa foi ao Egito. É muito interessante. O Essa, de facto, ele é um ficcionista dos diabos. Tipo, sem ter ido, por acaso, ao Egito, ele parece que não há dúvidas nenhumas que foi. Mas ele foi mesmo. Ele escrevia o mesmo livro, não é? Não, ele foi mesmo em 1869. Ele foi ao Egito com o Conde de Rezende em 1869. Exato, e passou por Cádiz e tal, e essas coisas todas. O livro é muito interessante. Bem, olha, mas nós estamos aqui, eu não sei quem é que ainda não disse nada, e aproveite. Essa sua sugestão, professor José Marcos, eu acho que é boa, vamos pensar nisso. Vamos ver porque havemos. Agora, eu ainda não. Eu queria hoje. É um dia de homenagem ao seu Carlos Silva, que está no Canadá. Pá. Não é todos os dias que nós temos um canadiano, não é? Ele foi ao tribunal, já veio do tribunal, está aqui, e para ver o amigo, o Joaquim Gonçalves Guimarães, que é um amigo que ele já não vê há muito tempo. E nós não podemos despedir-nos sem uma palavra sua, uma última palavra. Veja lá o que é que nos vai dizer. Olha, primeiro que tudo, eu queria agradecer por me terem permitido estar no vosso meio, porque estão a falar de um tema que, sinceramente, que me alegra, porque adoro vinho verde tinto, e por aqui não é fácil de encontrar. Nos Estados Unidos vende-se o vinho verde tinto, mas não no Canadá. Contudo, há importadores de vinho que conseguem trazer o vinho verde tinto para cá e vendem-no depois de passar a alfândega e tudo isso. E é através dessas pessoas que eu consigo arranjar algum vinho verde tinto. Segundo, pois, o professor Joaquim Gonçalves, andámos na escola dos 6 aos 10 anos de idade, de 57 a 61, na escola de Torne, e tivemos cerca de 51 anos sem nos vermos, porque entretanto eu saí do Porto e vim para o Canadá e perdi o contacto com todos os nossos amigos, os nossos colegas de escola, e em 2012 foi quando realmente tivemos uma reunião escolar em que conseguimos ver a maior parte daqueles amigos da nossa turma. E para mim, aliás, eu disse ao Kim que a maior alegria que eu poderia ter como ser humano e como português e como amigo é de ver os meus amigos terem sucesso na vida e serem quem são hoje. E o Kim realmente é uma pessoa excepcional, é um elemento reconhecido, não só em Portugal, mas em outras partes do mundo, mantém a sua humildade. E isso é que é difícil de encontrar. Eu recordo-me que o Kim na escola, ele era pacato. Ele estava sempre calado. A professora, por vezes, tinha que lhe perguntar: Kim, tu não dizes nada. Eu lembro-me da professora, da dona Francelina: Kim, tu não dizes nada. Ele dizia: senhora professora, mas a senhora não fez nenhuma pergunta direta. E ele disse: está bem, então eu vou pensar. E ele disse: está bem, eu fico à espera.
Então era assim o Kim. E por isso agradeço, adorei tudo aquilo que escutei, aquilo que ouvi e espero poder juntar-me a vocês novamente no futuro, noutras ações que vocês façam. Muito obrigado. Obrigado. Nós, todas as quartas-feiras, a esta hora, nós estamos aqui, até ao fim de junho. Ora bem, e quem é que se segue? O Kim quer dizer alguma coisa? Ele não falava, mas agora vinga-se. Ele agora fala por eles. Pois é, eu não quis estar a dizer isso para ele para não o envergonhar, não é? Porque há uma diferença do Kim de 61 para o Kim de hoje, não é? Mas ele fala com interesse, quer dizer, claro. Não, é de formação profissional. Está bem? Quer falar mais? Quem é que falar mais? Há pessoas que ainda não falaram, estão à vontade. O professor Gonçalo, que é o moderador, não sou eu, já deu a palavra às pessoas todas, mas não sei. Tivemos aqui duas intervenções, senão temos que acabar com a sessão, não é? Tivemos aqui dois produtores que fizeram apresentações lindas dos seus vinhos, o engenheiro Gonçalo Correia e o Dr. Alberto Meireles, das suas respectivas quintas. Foi muito interessante, mais uma vez, esta sessão. Temos aí o Ralf, nós também temos um alemão aqui, o Ralf, que é nosso confrade, ele não, hoje está muito acanhado, não é? Não sei se ele quer dizer alguma coisa. Não, então, como sempre, gostaria de agradecer. Obrigado, eu estou a aprender. Uma vez que sou alemão, prometo, eu vou oferecer propostas para alterar o nome Vinho Verde. O vinho verde, a palavra não atrai clientes. Os vendedores de bacalhau na Alemanha inventaram Sky. Todas, porque a palavra kabeljau, nos ouvidos de uma mulher alemã, parece muito difícil de fazer. Agora se diz Sky. Sky, o Winterfisch. Todos querem Winterfisch. Isto é, vinho verde, os alemães, vinho verde, grüner Wein. Não. Infelizmente não podemos dizer Kelto Ibero, qualquer coisa. O Gonçalo, vamos falar sobre isso depois. Consigo, estou aprendendo. Muito obrigado. Temos que ensinar muito aos alemães, já estou a ver. Pá. Eles não sabem o que é vinho verde. Não sabem. Olha, mas olha, a nossa ação, eu acho que está a ter os seus resultados. A pandemia está a ceder. O vinho verde está sem pôr. Não é? Oxalá que esteja para durar. Eu não quero estar a brincar com coisas sérias. Mas também, na altura, já nos temos lamentado aqui e também temos que nos animar um bocado, porque parece que esta aprovação que temos passado está a melhorar. Deus queira que assim seja. Meus caros amigos, se não houver mais ninguém que queira pôr questões, professor Gonçalo, não há mais ninguém? Seu moderador ilustre. Querido grão-mestre, acho que não. Eu queria agradecer a todos os que estiveram aqui presentes. Nós tivemos aqui mais de 2 dezenas de pessoas ao vivo, acho que é a obra, no fim de tarde. E por isso, muito obrigado por se juntarem a nós e por considerarem este bocadinho, nos darem este bocadinho do vosso dia também. E cá estaremos todas as quartas-feiras para conversarmos sobre o vinho verde, caro grão-mestre. Muito obrigado pela honra que me deu de moderar esta sessão com grandes amigos e pessoas que eu muito admiro. Muito obrigado. Podem ver esta sessão e todas as que nós já fizemos até agora no Facebook, eu já disse há bocado, e YouTube. Esse senhor que está aí parece Manuel Nogueira. Manuel Nogueira, está bem. Pronto, meus amigos, então não... Baionense ilustre. Doutor Manuel Nogueira, um ilustre baionense. É? Onde é que ele está? E meu confrade... E ele não disse nada. Meu confrade queirosiano. Já agora, aproveito se me derem um segundo para agradecer, digamos, este belo efeito sobre Baião e as considerações que fizeram sobre a minha terra. Eu sou baionense, sou um advogado jubilado e vivo em Cascais. Mas, francamente, gostei muito da sessão iniciada pelo grão-mestre Mário Correia, pelo moderador Gonçalves Marques e por todos os demais, e por meu querido amigo Mesário Mor da Confraria Queirosiana,
que eu sou membro também. Muito obrigado e felicito. Muito obrigado. Obrigado. Muito obrigado. Olha, então, e mais ninguém, sendo assim, nós despedimos-nos até 2 a 8 dias. Na próxima quarta-feira, à mesma hora, aqui estaremos para mais apresentação de vinhos de outros 2 confrades e mais uma conversa com vinhos. Desta vez, esta conversa vai dirigir-se aos fundadores da Aveleda e da Sogrape. É também capaz de ser muito interessante. É de certeza. Meus caros amigos, então adeus e obrigado pela vossa presença. Obrigadíssimo. Adeus. Divulguem estas sessões. Isto é para ser visto por quem tiver bom gosto, julgo eu, não é? Portanto, divulguem isto, deem os links para as pessoas poderem ver esta sessão e estes que estão para trás. Logo à noite ou amanhã de manhã já têm esta gravação nos vossos computadores. Então, adeus. Muito obrigado. Boa noite. Muito obrigado. Um abraço a todos. Abraço. Obrigado.